Então, vamos lá. A leitura de artigos científicos é um tema muito relevante, porque, principalmente quando uma graduação está fazendo trabalho de conclusão de curso, ou investe na pós-graduação, vai fazer sua dissertação, sua tese, ou ainda na graduação vai fazer um projeto de iniciação científica, é por meio de um conjunto de artigos científicos e da leitura desses artigos compõe uma base de conhecimento sobre um tema de sua relevância, pesquisa, assim como conhece autores relevantes naquela área. Então, o artigo científico ele é uma comunicação mais objetiva se comparado a um livro que tem maior número de páginas, se comparado a uma dissertação ou tese que tem maior número de páginas. Portanto, permite uma leitura mais rápida. E, claro, se você está lendo, por exemplo, um artigo que fala sobre um determinado trabalho e você quer saber mais de uma tese, por exemplo, você pode depois, o artigo funciona até como uma isca para depois você procurar a tese para ler. Então, a leitura de artigo científico é fundamental para um aluno que quer iniciar no trabalho de conclusão de curso ou numa pesquisa. E aí é muito importante a gente falar disso. Com relação aos créditos desses slides, eu já de antemão digo que muito do material que consta nessa apresentação foi inspirado ou foi trazido do material do professor Jacques Sauvé, que foi meu professor na época que fiz doutorado. Então, olha só, é, esse é o primeiro aspecto importante. Quando diz que uma publicação tem autoria declarada, mais na frente, com a professora Andresa, vocês vão ouvir sobre a escrita de trabalho científico. Então, é muito importante a gente ter consciência de que a autoria ela é declarada, portanto, as pessoas têm que assumir aquele texto, e nós temos que ter cuidado com plágio, autoplágio e ainda se responsabilizar pela autoria, por ter conhecimento naquele assunto. Portanto, o colega que só faz uma revisão de português, ele não é exatamente o autor, ele foi o revisor, você pode pôr ele lá nos agradecimentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem é a autoria do trabalho, mas isso será tema de uma próxima aula. Então, olha só, os principais canais de publicação de artigos científicos ou são os eventos por meio dos anais de eventos. Os anais são uma espécie de um livro, uma coletânea com todos os artigos publicados naquele evento. Em geral, os anais, ele tem um corpo editorial, tem o ISBN, tem um comitê científico, tudo bem bonitinho. E tudo isso lhe ajuda a fazer uma referência sobre o artigo. Sempre optem por, se forem publicar em eventos, por eventos que realmente tenham uma tradição em publicar os anais. Por que isso? Se você tem um artigo científico, você escolheu um evento, esse artigo não publicar os anais com os artigos que foram publicados naquele evento, aí você não tem depois como referenciar ou como provar a publicação e a aprovação daquele artigo. Então, é muito importante os anais do evento. E se fala anais, sempre no plural. Periódicos. O periódico, gente, ele pode ser um jornal ou uma revista. Em relação aos anais de eventos, eles têm maior peso, porque, em geral, ele é chancelado com qualis. O que é esse qualis, que até está aqui no slide como qualis periódico? Então, o qualis, ele é um sistema brasileiro de avaliação, mantido sempre pela CAPES, e ele atesta sobre a qualidade, por isso que é qualis, né, e sobre o impacto daquele artigo. Então, quando você vai pesquisar um periódico para publicar, um periódico pode ser uma revista, por exemplo. Então, Revista Brasileira de Óleos Essenciais, vamos supor. Essa revista,
se ela foi avaliada pela CAPES, ela vai ter um QALYS. Então, esse QALYS varia de A a C, onde A é o de mais alta qualidade, mais alto impacto. E C, a de menos impacto, menos qualidade. Toda revista, quando começa com C. Então, você, quando for escolher uma revista, você vai escolher olhando também, tem vários critérios para escolher uma revista. Isso é tema também de futuras conversas, e se vocês quiserem, a gente pode depois trocar umas ideias. Mas observar o QALYS é importante para que você saiba quão conceituado é aquela sua revista que você deseja publicar na comunidade científica. Professora Andréa, como é que eu posso consultar o QALYS? Então, você pode vir nesse link aqui, que eu vou deixar, vou passar esses slides aqui para a professora Andresa, você clica nele, vai aparecer essa telinha, e aqui você vai selecionar o evento, botar a área de conhecimento, que vai aparecer todas as áreas, engenharia, saúde, educação, ensino. Se você já tem direto o ISSN da revista, você já pode colocar aqui direto, consultar, e ele vai lhe dar o QALYS. Em geral, o QALYS, hoje, atualmente, ele é qualificado, uma revista pode ser qualificada em mais de uma área. Então, às vezes, você põe o ISSN de uma revista, aí ele vem assim, QALYS A em ensino, QALYS A1 em ensino, e QALYS B1 em engenharia. Então, ele é qualificado em mais de uma área, no caso aqui, engenharia e ensino, mas ele é melhor qualificado, A1, na área do ensino, e menos qualificado na área da engenharia. Mas A1 e B1 ainda são bons QALYS para a qualificação de uma revista. Quem tiver dúvida e quiser interromper, podem ficar à vontade, se não, anotem aí para a gente conversar depois. Então, eu vou seguindo aqui. Quais são as principais partes de um artigo e por que eu vou falar rapidamente sobre isso? Então, olha só, as principais partes. Todo artigo tem um título, a autoria, um resumo em português e também o correspondente em outro idioma, geralmente o inglês, palavras-chave, introdução. Aqui vai variar, né, de como você quer organizar o seu artigo. Em geral, as revistas, elas dão orientações, mas aqui as partes são métodos, resultados, discussões, considerações finais e referências bibliográficas. Por que danado nós estamos falando disso, já que a gente não vai exatamente escrever um artigo agora? Porque, gente, na hora de ler um artigo, é muito importante a gente explorar essas partes do artigo. Exemplo, quando a gente olha para a autoria, eu estou lendo um artigo e eu gostei muito daquele artigo. Nossa, além de muito bem escrito, ele foi pancada, assim, foi no cerne da questão, muito bem escrito na fundamentação, apresentou ótimas referências. Eu posso olhar para o autor, e no Google, ou no Google acadêmico, e pesquisar outros artigos daquele mesmo autor. Além disso, eu posso montar o meu caderninho de autores que eu considero relevantes, importantes naquela área. Então, a leitura você já também vai observar. Às vezes, é muito ruim quando um aluno vai falar de um artigo para a gente pergunta, quem é o autor? Você não sabe dizer quem é o autor. Então, quem é esse autor? Vamos olhar lá o currículo Lattes dele, que outras publicações ele possui que pode me ajudar, né? Qual a relevância dele na área? Uma coisa muito importante também, gente, às vezes, o resumo, quando a gente vai escrever, às vezes, o nosso primeiro artigo, aí, em geral, os alunos tendem a fazer tudo ótimo e deixar o resumo para o final. Aí faz corrido, faz sem zelo, faz um resumo que não retrata aquele artigo, e isso é problemático. Por quê, gente? Porque na hora de selecionar um artigo,
Você está pesquisando na internet, você tirou hoje a manhã inteira para pesquisar artigos naquela área. Você não vai sair lendo tudo para selecionar. Você vai ler o título, você vai olhar o resumo e vai passar a vista no resultado, assim, na estrutura daquele artigo. O resumo, se ele estiver bem escrito, ele vai ter que contar a história, resumidamente, daquele artigo. Então, se ele for bem escrito, ele pode te fisgar para você ler aquele artigo. Então, a gente tem que fazer o resumo sempre com muita responsabilidade, com tempo, porque ele é um critério para fisgar o leitor, para você ver se seleciona esse artigo ou não. Outro ponto importante na leitura de um artigo, as referências bibliográficas. Às vezes a gente está lendo o artigo, nem olha a referência. Às vezes o autor cita, conforme disse fulano no trabalho tal. Opa, vou lá nas referências, olho fulano. Vou no Google, pego aquele artigo, leio, aí ele, poxa, ele traz uma outra contribuição muito relevante. Então, explorar essas partes do artigo, gente, é muito importante para você fazer uma boa leitura de um artigo científico. Aí eu quero dar uma dica de leitura para vocês. Esse livro do professor Maurício Gomes Pereira, ele é um professor da área médica. Aparentemente você pode dizer, ele é da área médica, então não interessa para a gente da engenharia. Mas, gente, esse livro é muito legal, porque esse livro, ele explora, tá aqui, ó, esse livro, ele explora cada parte do artigo, o título, explica como escrever bons títulos, o que evitar em um título, o resumo, como fazer um bom resumo. Claro que os exemplos serão nas áreas médicas, nas áreas da saúde, mas a gente pode fazer um paralelo com a nossa área, computação, engenharia florestal, engenharia elétrica e por aí vai. Não é um livro tão barato, mas é um livro que, se vocês puderem, ou se puderem indicar no IFRO para compra, é um livro bem interessante. Agora a gente vai entrar no tema propriamente dito. Até agora a gente só estava numa introdução. Então agora a gente vai entrar num tema, né? O que é ler bem? Por que é importante ler bem um artigo? Aí eu trouxe uma charge aqui para a gente, ó. Tem uma mocinha aqui vendendo suco natural, feito na hora, laranja, R$ 5. Aí vem uma pessoa e pergunta: ei, o suco é natural? É feito na hora? Quais são os sabores? Quanto custa? Todas essas perguntas nem precisavam ser feitas, porque inteligentemente já estão todas no marketing do suco. Diz qual é o sabor, que é laranja, diz quanto custa, R$ 5, né? Fala que o suco é natural. Então, gente, isso é o maior exemplo. Às vezes a gente está lendo um artigo, aí a gente se pergunta. Se você se perguntar, ou o seu orientador perguntar para você, qual foi o objetivo dos autores neste trabalho? E você não souber responder, das duas, uma. Ou o artigo está mal escrito, né? E aí a gente supõe que, se for um artigo bom, que você pegou num bom evento, ou numa boa revista qualificada, ele não pode estar mal escrito, porque passou por revisões, por pareceristas. Então, ou o artigo é mal escrito, que a gente quer evitar isso, né, de pegar esses artigos mal escritos, ou 2, nós não lemos adequadamente o artigo. Então, quando a gente ler bem, significa dizer que tem algumas perguntas que nós saberemos responder. Eu vou ter que saber responder com a metodologia que aquele autor utilizou, a que resultados eles chegaram, qual foi o problema que ele está comunicando que resolveu, que mitigou, que solucionou, que contribuições científicas os autores chegaram, quais são as limitações daquele trabalho. Então, são perguntas que a gente, quando lê, a gente tem que estar se fazendo. Então, qual é o mesmo problema que esse cara está tentando resolver? E você tem que identificar no seu artigo.
Em geral, quando a gente faz uma boa leitura de artigo, esse artigo fica todo marcadinho, porque você vai grifando, vai botando aqui é o problema, aqui foi o objetivo, isso aqui é limitações, compara, faz anotações com o seu trabalho. Então, isso é um exemplo do que é ler bem um artigo. Então, ler bem um artigo significa obter o significado daquele trabalho, né? De quais contribuições, capturar as ideias do autor e não só as palavras. Não é só entender o que está escrito assim, o português ou o inglês, mas é capturar quais são as ideias, né, que estão naquele trabalho. E entender, fundamentalmente, as contribuições e as limitações daquele trabalho. Todo trabalho, gente, tem limitação, todo. Não fique chateado se alguém criticar seu trabalho, porque todo trabalho tem limitação. Então, você identificar quais são as limitações em um trabalho pode lhe ajudar no seu trabalho a contribuir superando a limitação que você identificou. Por exemplo, então, eita, esse autor não foi até aqui, eu vou ver se eu consigo. Então, é muito importante na hora da leitura aí. Por que é necessário ler artigo, né? Eu posso fazer meu TCC sem ler? Não. Eu posso escrever um artigo sem ler? Não. Eu posso ir lá para conversar com meu orientador sem ler? Não. Ler, gente, vai dar todo o cabedal, o repertório de conhecimento, a argumentação sobre o tema que você está estudando. Então, primeira coisa, ajuda você a suprir suas deficiências de conhecimento sobre um determinado tema com relação à fundamentação teórica, como escrever ou conhecer melhor aquele problema científico, como abordar aquele método que você vai pegar outros autores, como aqueles autores usaram diferentes métodos para resolver um problema similar ao meu. Então, isso vai me ajudar a suprir deficiências. Se eu leio de forma ativa, eu vou identificar isso no artigo. Às vezes, você está no seu TCC e você está procurando um problema. Você ainda não tem claro um problema. Aí você começa a ler artigos dentro daquele tema, do seu interesse, e lá pelas tantas, você próprio, a partir da leitura, identifica um problema. Aí você pode chegar com o seu orientador e dizer, professor, o que o senhor acha da gente trabalhar naquele ponto no meu TCC? Então, isso ajuda a identificar. Muito importante conhecer os pesquisadores da área. Em geral, quem faz mestrado, quem faz doutorado, vai tendo maior aproximação com autores relevantes em um determinado tema de pesquisa. E a partir deles, do seu orientador, porque passou por mais vezes nessa experimentação na pesquisa, ele já vai conhecer pesquisadores da área. Ele pode lhe indicar uns, e você, a partir da leitura dos artigos, conhecer outros, ou conhecer trabalhos dos mesmos pesquisadores que o teu orientador lhe indicou, e que até mesmo é importante você chegar com o seu professor, seu orientador, e dizer, professor, olha que artigo legal. Aí o orientador olha, rapaz, não conheço esse autor, não. Deixa eu dar uma olhada. Menino, cara, é muito bom esse artigo. Então, gente, você pode também ajudar seu orientador a aumentar o repertório dele sobre os pesquisadores da área, sobre um artigo que saiu, que ele ainda não viu e que você viu. Muito importante, e talvez seja uma relevância assim, fundamental dos artigos, é a gente aprender com os outros. Então, olha só, gente. Você terminou seu TCC, publique. Publique um artigo. Por quê? Quando você estava construindo seu TCC, você leu o artigo, portanto, você aprendeu com outras pessoas. Agora chegou a sua vez de contribuir para que outras pessoas aprendam com você. Por isso que é uma comunicação científica, é uma colaboração para a comunidade. Fez seu TCC, não deixe engavetado na biblioteca ou no repositório digital, não. Olhe um evento, olhe um periódico, fale com o seu orientador, professor, vamos produzir um artigo? Porque aí você agora vai devolver para a comunidade, mostrar o que você fez e ajudar outras pessoas agora também a aprender com você. E, claro, aumentar a sua confiança, quanto mais você lê,
né, temas, sobre problemas, sobre metodologias na sua área, mais aumenta a sua confiança sobre o seu próprio trabalho, as contribuições dele. Então, olha só, quando a gente começa a se deparar com artigos, o professor diga assim, rapaz, procure lá uns artigos sobre esse tema e você fica encafufado. E, em geral, os alunos fazem essas perguntas aqui, ó. Onde achar os artigos que eu desejo? Aí, se você jogar direto a palavra-chave lá no Google, depois você vai se perguntar, eita, eu achei 50 artigos, como é que eu vou escolher? Eu vou conseguir ler os 50 de uma vez? Então, como é que eu escolho o que ler e a prioridade do que ler? Depois, né, uma outra pergunta, como eu faço uma leitura crítica dos artigos que eu selecionei? Então, primeiro eu achei muitos, então eu vou ter que escolher, eu vou ter que selecionar, e agora eu vou ter que ler criticamente aquilo que eu selecionei. E outra pergunta muito comum quando a gente começa a ler muitos artigos é como eu registro essas informações? Eu não posso só confiar na minha memória. Ao longo do tempo, eu vou perdendo isso. Então, como é que eu posso fazer registros daquilo que eu estou lendo? Então, agora a gente vai tentar ir respondendo essas perguntas. Onde achar o que eu procuro? Gente, primeira referência que eu vou citar aqui, ó, é a base de periódicos da CAPES. Então, de novo, né? Você vai nesse endereço, eu vou passar esses slides para a professora Andresa. A base de periódico da CAPES, ela tem, vamos supor, duas partes. Uma que é livre, gratuita, todo mundo, quando linkar nesse link aqui, né? Quando acessar esse link, vai ter acesso. E vai ter uma parte que só as instituições de ensino vão ter acesso. Você pode perguntar na biblioteca do IFROS de Paraná, você pode escrever para a bibliotecária de lá e perguntar. O IFROS de Paraná tem assinatura do periódico CAPES? Aí ela vai lhe orientar, se eles tiverem, como você proceder. Em geral, você tem que estar nos computadores dentro do IFRO, que tem os IPs, tudo certinho lá dentro, para você ter acesso aos periódicos que o IFRO, vamos dizer, comprou, né? Porque ele paga, sim, mas não é só pagar, né? Tem todo um trabalho de inscrição na CAPES e tudo mais. Então, se você for hoje da sua casa nesse link, você não vai ter acesso a tudo. E aí, você vai ter acesso ao que está livre. Se você escrever para a sua bibliotecária do IFRS de Paraná e ela disser nós temos, você vai ter acesso a um conjunto de artigos ainda maiores. Mas não significa dizer que será para todos. Por quê? Porque pode ser que o IFRS não tenha tido recursos para manter um grande número de assinaturas de periódicos. Então, cada instituição, quanto maior a instituição, quanto mais procura, mais ela vai ampliando. Por isso que é importante saber disso, gente, porque às vezes, olha, vamos supor, o Instituto, eu trabalho no Instituto Federal do Amazonas, aí o Instituto Federal fez uma inscrição, pagou por esses periódicos, e nenhum aluno acessa lá no nosso IFAM. Vai chegar num ponto que, se tiver que fazer economia, vão deixar de fazer a inscrição, porque ninguém procura. Então, para que eu vou estar pagando um negócio que ninguém usa? Por isso que é muito importante a gente usar esses recursos. Então, fiquem atentos a isso, porque se você chegar e começar a dizer, olha, tem um periódico da engenharia florestal que é muito importante e que não está aqui na inscrição. Anote aqui, bibliotecária, para dar ideias de o IFRO assinar esse periódico. E isso é muito importante, porque quanto mais feedback as bibliotecárias forem tendo, mais elas vão poder indicar, e aí o reitor, né, o diretor, vai poder ver se pode ampliar a assinatura. Então, fica uma dica aqui para você procurar, e tem em todas as áreas do conhecimento.
Outra que é bem famosa, os alunos conhecem mais, né, que é a base de periódicos do Cielo, da Cielo. Então, também está aqui o link. Você pode procurar, ó, pelos assuntos e vocês vão ter acesso a vários artigos que são livres, que você pode ler tranquilamente, baixar o PDF no determinado assunto. E aí, gente, tem o Google Acadêmico. Em geral, os alunos só conhecem o Google normal. O Google, você vai lá no Google. Mas quando a gente está fazendo uma pesquisa acadêmica, é muito importante a gente usar também o Google Acadêmico. Qual é a diferença do Google Acadêmico para o Google normal? O Google Acadêmico é uma base de busca que vai pegar em artigos, tu vai botar uma palavra-chave para uma palavra de busca, ele não vai buscar numa página de marketing, ele sempre vai buscar nos repositórios institucionais, ele vai buscar em banco de teses e dissertações, ou seja, ele vai buscar nas bases acadêmicas. Isso te poupa tempo, porque ele vai realmente, ao invés de você estar olhando um monte de página que não interessa, ele vai tentar buscar dentro de artigos de teses e dissertações. Então, olha, outra base que vocês podem vocês podem procurar aqui, ó, para utilizar para pesquisar artigos. Então, a gente responder, né? Onde eu encontro? Aqueles é um exemplo. Outra, você procurar, pedir do seu orientador, né? Professor, o senhor me indica algum periódico, algum lugar para eu achar artigo? Porque, assim, eu sou da computação, vocês são da engenharia florestal. Aí tem coisas que eu não vou saber responder qual melhor revista na área de vocês, mas os pesquisadores da área vão saber. Como escolher o que ler? Você está pesquisando, tem um monte, achou 50 artigos. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou escolher? Então, olha só, algumas dicas, né? Onde foi publicado? Se foi publicado numa revista bem qualificada, que não é predatória, o que é isso, gente, quando a gente fala da revista predatória? São revistas que você simplesmente paga e publica. Então, não tem um critério, muitas vezes, de qualidade, o critério é outro, né? Então, não é bom referenciar essas revistas. E até desconfie de publicações que estejam lá, porque pode ser que não tenham passado por uma revisão de qualidade. Quando a gente submete um artigo para uma revista, no mínimo você é avaliado por 3 pareceristas, que são pessoas com conhecimento naquela área, que vão ler seu artigo, vão apontar correções para você fazer correções e melhorar a qualidade do seu artigo. Então, uma coisa muito importante na hora de escolher é decidir, primeiro, escolha por periódicos e depois pelos anais de eventos, né, pelas conferências, porque o periódico, em geral, é mais rígido. Se você for um iniciante na área, leia livros e surveys. A gente vai falar em outra aula sobre survey. Os livros, gente, em geral, os livros, eles trazem os conceitos mais básicos, né? Eles esmiuçam aquele conceito, eles vão te ajudar a montar um repertório, assim, dos fundamentos. Então, você pode citar os livros, né? Às vezes, se você está tendo muita dificuldade para entender um artigo, talvez seja porque você tenha que ler os conceitos mais fundamentais, que estão ou em livros ou em artigos do tipo survey. Artigos do tipo survey é um tipo de artigo que, em geral, os grandes nomes, os grandes pesquisadores são convidados a escrever para ele fazer um artigo que mostra o estado da arte daquele tema. Então, ele vai fazer um artigo que é como se fosse uma grande revisão bibliográfica sobre um determinado tema.
mas é uma revisão, gente, maravilhosa. Você vai descobrir ali quem está pesquisando, o que está pesquisando, quais os resultados mais avançados. Não é qualquer um que pode escrever um survey topest, não. Bons surveys de uma determinada área, em geral, são feitos por pessoas que já pesquisam naquela área, que conhecem bem a pesquisa naquela área. Quando a gente está iniciando, que pega um artigo do tipo survey, que é essa revisão, nossa, a gente fica em festa. Por quê? A gente vai olhar para as referências, vai saber quais as melhores referências da atualidade, a gente vai saber como começou aquela área, por onde foi, onde que está os limites, as limitações, quais as contribuições. Então, você pega um artigo que alguém escreveu para te dar o leite, né? Como a gente diz, dar o leite daquela área. Outra coisa importante é você se perguntar, ó, quem são os autores? Então, em geral, procure autores que têm rastro naquela área, né? Que pesquisam sobre aquela área, que tem um nome naquela área. Porque, às vezes, você está pesquisando um autor que ele escreveu uma coisa e nunca mais escreveu sobre aquilo. E tem autores que vão fazendo sua vida escrevendo um determinado tema. Então, isso ele vai ganhando mais autoridade naquele tema. Tudo isso ainda a gente está respondendo esse como escolher. Eu estou pesquisando, fui achando um monte, agora eu vou escolher para ler. Então, como é que você vai priorizar? Olhe também quando foi publicado. Então, os trabalhos mais recentes, muitas vezes, eles resumem as ideias mais significativas dos artigos mais antigos. Aí tem aquela questão, professora, se eu pegar um artigo muito antigo, é ruim? Eu vou dizer, depende. Existem artigos antigos que são clássicos, que não tem como você não citar, porque ele é um clássico naquela área. Por exemplo, existem autores que eles abriram, eles começaram uma área, eles desbravaram aquela área. Por mais que o trabalho dele seja de 1970, ele é relevantíssimo, porque foi ele que abriu aquela área. Tudo começou com ele. Outros autores vieram depois, mas quem abriu a área foi ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que é antigo é ruim. Então, agora, se você pega um artigo antigo e que aquele artigo, o autor não é de relevância, o tema já está defasado, aí sim a gente pode criticar lá. Epa, você não fez seu dever de casa da atualização das referências. Mas cuidado com o que vocês criticam, porque tem artigo antigo que são clássicos. Quando eu estava fazendo doutorado, gente, eu escrevi até para umas universidades, que eles têm biblioteca digital, porque eu não achava mais o artigo na internet, e as bibliotecárias me mandavam por correio o artigo, que assim, você fica até emocionada quando você pega, entendeu? De um autor que não é mais vivo, mas que ele iniciou uma área, ele teve todo um trabalho, e você queria ler aquele artigo que começou. Quais foram as ideias originais dele quando ele começou aquela área? É assim, você fica até emocionada quando pega no papel, sabe? Então, isso é importante. Então, primeiro, quando foi publicado, cuidado com os artigos muito velhos, muito antigos, depende de quão antigo e de quem escreveu esse artigo, e priorizem artigos mais recentes, de boa qualidade, porque eles vão lhe dar umas ideias, as ideias, vão resumir as ideias dos mais antigos. Outra coisa importante é você olhar para o título do trabalho. Então, eu estou pesquisando aqui, estou lá no Google Acadêmico pesquisando, e eu quero ver, salvo ou não salvo na minha biblioteca? Salvo ou não salvo? Qual é o título? E agora eu vou ver o resumo. Você não vai ter tempo de ler o artigo todo naquela hora. Então, uma coisa boa é você ver esse título, ele é relevante, ele tem afinidade com o que eu estou? Tem. Opa, então mereço parar aqui para ver se eu escolho ou não escolho. E depois eu vou olhar o resumo. Por isso que eu digo, bons resumos ajudam a você a definir se baixa ou não, se salva ou não aquele artigo na sua biblioteca. Então, pelo resumo, ele vai lhe dar uma visão geral do trabalho e quais foram os resultados. Você lê o resumo,
10 linhas ali. Pô, cara, beleza, eu entendi qual é o problema, as contribuições, qual a metodologia que ele usou, e está aqui uma síntese dos resultados. Me interessa? Então eu salvo na minha biblioteca e vou ler criticamente depois. Por agora eu só estou escolhendo. Então, resumindo para você escolher, né? Um pequeno roteiro aqui. Observe a relevância do artigo, frequência de sua citação, aquele lance que a gente falou lá do Google Acadêmico. Foi muito citado? Opa, uma coisa importante aqui. Ele é um antigo e é um clássico, ele é mais novo e faz uma boa revisão, tem bons resultados, dá uma olhada no título, checa os autores, né? Checa o resumo, é relevante esse resumo, bate, está relacionado com o teu trabalho, então vai lá e já salva na tua biblioteca. Passa a vista nos títulos das sessões, vai lá olhando os títulos das sessões, porque às vezes você olha o título do trabalho, é maravilhoso, quando você vai olhando em largura, como a gente fala, né, em largura, o artigo, você nem entende direito que danado que o cara fez depois que não bate aquelas contribuições com aquele título do trabalho. Então, possivelmente você vai gastar tempo com um artigo que não vale a pena. Então, dá uma passada de olho. E evite, nesse primeiro momento, passar tempo no entendimento de provas, dados estatísticos e etc. Lembra, você está escolhendo o que ler. Você não vai ficar pesquisando e lendo. Pesquisando, em geral, a gente tira um momento, pesquisa, seleciona e depois senta para ler. Então, é depois de fazer essa seleção que você vai investir na leitura crítica, que aí você vai sentar mesmo e vai chegar nesse momento. Ler criticamente os artigos que você selecionou. Gente, não faça uma leitura para ir dormir. Antes de dormir, depois do Big Brother, eu vou ler esse artigo. Não. Quando a gente lê um artigo, a gente tem que estar ativo, tem que estar acordado, tem que estar ligado. Então, a leitura de um artigo é uma leitura ativa, é uma atividade, não é uma passividade, é uma atividade. Isso significa extrair informações. Quando você lê um artigo, você está lendo um artigo, tenta encontrar nele a resposta para essas perguntas, ó. Qual o problema que o artigo se propõe a resolver? Qual é o problema? Qual a solução que o autor está propondo? Quais vantagens e limitações das soluções? Às vezes os autores só falam as vantagens, mas todo trabalho tem limitação. Quais foram os impactos dessa solução? Como essa solução se relaciona com outros trabalhos da literatura e com o seu próprio? Rapaz, esse trabalho se relaciona com o meu? Em que grau ele se relaciona? Em que grau ele não se relaciona? Quando você vai respondendo essas pesquisas, você pode fazer anotações no próprio texto, ou você pode fazer o que alguns professores de metodologia indicam, que é um fichamento, que é você ter um bloquinho de notas para os artigos que você lê. Respondendo essas perguntas é um bom fichamento, porque rapidamente, quando você for olhar para o artigo e dizer, rapaz, que problema era esse mesmo? Aí você olha na sua anotação, lembrei. Então, a anotação, ela vai lhe ajudar a você lembrar o conteúdo do artigo, vai lhe ajudar a escrever sobre aquele artigo e vai lhe ajudar a fazer o fundamento teórico do seu TCC, do seu próprio artigo. Então, olha só, gente, você leu um artigo, aí você quer escrever, quer guardar aquela referência, quero guardar, e ter anotações dessas referências. Você pode fazer um arquivo no Google Docs, você pode fazer em uma pastinha. Gente, sempre façam bons arquivamentos em pastas. E como é que eu salvo isso? Eu ponho o nome do autor seguido do título do artigo. Então, fica um nomão no artigo. Porque na hora, eu sempre gravo muito olhando para os autores. Eita, era Andresa o autor.
Então, rapidamente eu vou lá, Andresa. Aí eu tenho 3 da Andresa. Tá, mas era esse o título. Então, eu vou diferenciando. Então, você tem que criar uma lógica. Tem gente que baixa o arquivo da web, tem um nome, 1235276. Aí você salva com aquilo mesmo. Você não vai esquecer, você vai esquecer que aquele artigo tinha aquele nome. Então, ponha nome significativo. Cada uma pessoa cria a sua regrinha, né? A minha que eu estou falando, eu organizo todas em pastas por temas específicos, e na hora de salvar, eu sempre salvo nome do autor. Se tiver mais de um, eu ponho, se for 2, eu ponho os 2, se for muitos, eu ponho o autor principal, seguido do título. Tem gente que faz isso e ainda põe um ano. Então, cada um tem sua regrinha para criar um arquivamento desses artigos. E você também pode usar, gente, ferramentas, aqui tem alguns, ferramentas que vão lhe ajudar a ir arquivando isso. Então, olha só, é muito importante que vocês sejam, a gente ficou falando aqui de como ler um artigo, aí a gente falou das partes principais, da importância de publicar, depois vocês vão ter uma aula mais específica sobre a escrita de artigo. Mas, gente, se a gente tiver essa aula, parar por aqui, ninguém mais falar sobre isso, não vai surtir efeito. É muito importante que vocês sejam expostos à pesquisa. Então, olha só, o que é isso, né? Para que você tenha boas ideias, não é preciso só ler, não é necessário só ler. Além disso, é importante que vocês tenham um ambiente de pesquisa, de troca, que pode ser o grupo, que pode ser nesse grupo da aula de vocês, que vocês tenham um momento de dizer, estou pesquisando sobre isso, e você, sobre aquilo, que vocês possam, olha ali um trabalho que tem a ver com o que tu está pesquisando, dá uma olhada aí, um colaborar com o outro, discutir ideias, fala aí do teu trabalho, aí você fala, e o outro vai e critica, chama atenção, acrescenta isso, olha, eu vi um negócio que pode te ajudar, que tal você fazer assim, esse gráfico não ficou legal. Então, quando você discute seu trabalho, ouve seus colegas, ouve seu orientador, quando você cria esse ambiente, você está se expondo à pesquisa. E aí, gente, vai te dando mais ânimo para seguir. Dê pequenos seminários sobre suas ideias. Hoje vai ser o dia que cada um vai falar do seu trabalho 15 minutos. Então, depois de 15 minutos, vai ter uma grande discussão sobre o trabalho. Isso é uma exposição, você vai se sentir motivado. Agora, não é para brincar do jogo da discórdia, não, viu, gente? Ah, criticou, vou ficar de mal, não vou falar. Não. Crítica, todo trabalho é sujeito à crítica. Então, se você admira um aluno, fica de olho no trabalho dele, fica de olho de como o orientador orienta ele, né, de como ele está produzindo as coisas para você se inspirar. Uma coisa muito importante é assistir defesas de TCC, de PAIC, PIBIC, de dissertações. Às vezes um colega nosso vai apresentar o TCC e a gente próprio não está lá para ver a defesa. Como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai se expor à pesquisa? É vendo defesas de TCC que a gente vai aprendendo. Eita, o professor fez essa pergunta, vou me ligar aqui para não esquecer isso no meu. Eita, o professor notou isso aqui, eu vou anotar para não esquecer no meu. Então, você olha como o aluno organizou o slide, caramba, ficou legal essa organização, vou fazer o meu assim. Então, assistir defesas, assistir apresentações de trabalho, participar de eventos científicos, seja local, seja nacional, seja internacional, é muito importante. Então, para que essa aula não fique morta, você tem que se expor, criar um grupo. E o grupo se cria por interesse. Vamos montar aqui o grupo dessa disciplina para discutir nossos temas? Vamos, um vai ajudando o outro, vai motivando, senão a gente naturalmente se desmotiva e isso vai cair no esquecimento. Para finalizar, gente, eu gosto sempre de trazer essa imagem aqui, que todo aluno que está chegando no final do curso, que tem que fazer TCC, vai passar por isso, e alunos da engenharia já devem ter passado por isso nas disciplinas de cálculo, de física, né, e por aí vai. Então, aqui é uma figurinha que vai falar sobre a ideia da ilusão sobre o sucesso, né? Em geral, quando você vê uma pessoa de muito sucesso, você só olha essa partezinha aqui.
Deixa eu botar um marcador. Quando você vê uma pessoa com muito sucesso, às vezes a gente só olha essa parte aqui. Menino, como fulano é sucesso. Então você olha como se a vida fosse flores. Só que por baixo desse sucesso, gente, o sucesso genuíno, o verdadeiro, que não é fake, em geral, ele é fruto de persistência, de falha. O cara falhou, levantou. De sacrifício, de dormir tarde, de pegar crítica e se desapontar, de ter disciplina, de passar por trabalho duro, de ter que se dedicar, muitas vezes não ir para festa, não ir para um encontro de família. Agora não pode ir mesmo para canto nenhum, vê-se minha gente. Então, não aglomerar. Mas esse sucesso que às vezes as pessoas olham, esquecem de ver que por trás dele tem tudo isso. E pensa que o sucesso é de grátis. Se o sucesso vem de graça, desconfie, porque o sucesso genuíno, de verdade, ele é fruto de muito trabalho. Então, gente, muito cuidado com isso. Quando vocês estiverem se desapontando, querendo chutar o pau da barraca, tristes, né, porque estão angustiados por alguma coisa, lembre-se, isso faz parte do meu combo para esse sucesso. Eu quero fazer um bom trabalho? Quero. Eu quero escrever um bom artigo? Quero. Então, eu tenho que passar por essas coisas aqui, e isso faz parte do sucesso. Nada vem de graça. Então, eu deixo essa mensagem aqui, primeiro como uma mensagem de incentivo, de que se vocês estiverem passando por essa etapa da vida aqui, de trabalho duro e tudo mais, faz parte, e daqui a pouco vocês terão um resultado do trabalho duro de vocês. E aí, deixo aqui meu e-mail, minha página pessoal, fico à disposição para a gente bater um papinho, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem alguma curiosidade, alguma coisa para a gente trocar. Muito obrigada.